Bom, pessoal, essa é a primeira live que eu estou fazendo aqui usando o Instagram. Na verdade, é a primeira live que eu estou fazendo pela internet. E eu quero falar hoje sobre a condenação do deputado Daniel Silveira a 8 anos de regime fechado. E quero falar sobre o indulto concedido pelo presidente Bolsonaro e possíveis consequências político-jurídicas que isso pode ter. Bom, primeiro eu quero dizer o seguinte, que o fato de tudo que eu disser aqui agora contra o STF, contra essa condenação do deputado Daniel Silveira, não significa que eu endosse as palavras do deputado Daniel Silveira quando ele incita violência contra ministros, quando ele defende a ditadura ao invés de exaltar a democracia. Existe um abismo muito grande entre você defender o que ele disse e você defender o devido processo legal, que é isso que eu vou fazer aqui agora. Eu acho que o deputado Daniel Silveira, embora ele tenha dito coisas que são incompatíveis com o cargo que ele ocupa, coisas que são incompatíveis com aquilo que se espera de um parlamentar de alto nível, eu entendo que a condenação do deputado Daniel Silveira pelo STF, primeiro, foi errada. Eu acho que o STF não tinha competência para julgar o deputado Daniel Silveira. Eu entendo que a competência seria interna corporis. O que significa isso? Significa que a competência seria da própria Câmara dos Deputados. Em segundo, a condenação do Daniel Silveira em 8 anos de regime a ser cumprido em regime inicialmente fechado é um completo absurdo, o que demonstra que o processo conduzido pelos ministros não foi conduzido de uma forma racional, foi conduzido pelo coração, pela emoção, pelo fígado. Isso significa o seguinte, que é um processo contra um parlamentar, contra um membro de um dos três poderes da República, conduzido de uma forma visceral. Isso está errado, não é função do STF. E o STF, usando do argumento de que o deputado ele ataca a democracia, de que ele ataca os preceitos constitucionais, faz ainda pior do que o próprio deputado. Eles atropelam a letra da Constituição, o que por si só já representa um ataque à democracia. Quando que o STF ataca a letra da Constituição? No primeiro momento que eles atacam a Constituição é quando eles desrespeitam o que diz o artigo 53 da Constituição. O artigo 53 da Constituição tratava das prerrogativas dos legisladores federais, dos deputados federais e dos senadores. Em 2001, teve uma emenda constitucional, não lembro o número. O que acontece é que a Constituição diz o seguinte, deputados e senadores são invioláveis, presta atenção, são invioláveis por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. É quaisquer, não é? São invioláveis por suas palavras, opiniões e votos, vírgula. Desde que não... Percebe? O legislador, em 2001, fez questão de colocar quaisquer, o que faz com que o artigo 53 da Constituição ele tenha uma clareza, uma clareza solar, é cristalino. O Daniel Silveira ele tinha o direito de dizer o que disse. Se ele cometeu se ele transcendeu qualquer direito, se ele transgrediu qualquer desse direito de opinar, de usar da palavra e de votar, a competência para julgar o deputado seria dos seus pares, dos deputados federais, na comissão de ética. Esse é o primeiro ponto que eu queria tratar aqui. O segundo ponto que eu quero tratar aqui é sobre a questão da suspeição. Tinha ministros que julgaram o deputado Daniel Silveira que foram diretamente achincalhados pelo deputado diante de milhares de pessoas na internet, certo? Ele disse, por exemplo, que o Alexandre de Moraes
que o menor presídio era a toga do Alexandre de Moraes, que só cabia um marginal lá dentro. Ele chamou o Fachin de homenzinho, né? E depois aqueles outros impropérios lá que ele disse, de que sonhava em ver os ministros levarem uma surra. Pô, eu também sonho com isso. Eu acho que todos os brasileiros decentes sonham com isso, né? E o fato de ele ter falado não significa que ele faria, né? Existe um abismo em relação a isso, né? É um impropério? É um impropério, mas ele é um deputado federal. E o artigo da Constituição diz que ele é inviolável por quaisquer opinião, palavra ou voto. Então ele podia dizer, talvez eu não possa dizer, talvez você que esteja me assistindo não possa dizer, mas acontece que o Daniel Silveira ele podia dizer isso, né? Protegido pela Constituição. Então na questão da suspeição, veja que esses mesmos ministros que eles foram ameaçados, atacados, achincalhados, eles não tiveram a hombridade de se darem por suspeitos. Disse, olha, eu não posso fazer parte do julgamento, porque eu tenho raiva desse deputado. Porque se eu fizer parte desse julgamento, eu não vou agir com a cabeça, que é o que se espera de um juiz. Eu vou agir com o coração. Naquela máxima, eu não sei quem foi que falou, o brasileiro é um homem cordial, mas o cordial não significa que o brasileiro seja gentil, significa que o brasileiro ele age com o coração, coração, centro, né, de uma árvore, coração. O brasileiro é cordial, emotivo. E os ministros aqui, eles foram cordiais, não no sentido de gentileza, cordiais de agirem com o coração. Ou melhor, não com o coração, eles agiram com o fígado, né? Eles agiram com o fígado. Não tiveram a capacidade, a hombridade de se declararem por suspeitos, né? E é a mesma corte que fez um estardalhaço para cancelar as ações da Lava Jato, isso, e que teve por resultado final a soltura do Lula de mais uma porção de corruptos, sob qual argumento? De que o juiz Sérgio Moro era suspeito. Percebe? O duplo padrão de ação da mesma corte, os mesmos juízes que cancelaram as ações de corrupção, o maior escândalo de corrupção do Brasil, em função da suspeição do juiz, não se deram para o suspeito numa ação de que eles estavam envolvidos, de que eles seriam as vítimas. O Fachin foi chamado de homenzinho, o Alexandre de Moraes de marginal, e eles, eu estou tranquilo para julgar. Olha, eu posso lembrar aqui vocês de várias outras que eu passei nesses 20 anos de advogado, assim que eu me lembro. Teve o caso do empresário dos transportes de ônibus, Jacob Barata Filho. O Gilmar Mendes teve um habeas corpus dele, foi preso, esquema de corrupção também. Foi preso, impetrou um habeas corpus, o habeas corpus caiu na mão do Gilmar Mendes. Essa distribuição desses processos é uma coisa que eu gostaria muito de saber a fundo como é que funciona isso, né? O Gilmar Mendes, ele tinha sido padrinho de casamento da filha do Jacob Barata. Percebe? O habeas corpus do Jacob Barata, que estava preso, caiu nas mãos do Gilmar Mendes, que era padrinho da filha do cara que estava preso. O que o Gilmar Mendes fez? Se declarou por suspeito? Não. Imparcial, sou imparcial para julgar. O fato de eu ser amigo da família, de eu ser padrinho de casamento da filha do cara que está preso, não faz o mim. Eu vou julgar isso aqui não com coração. Vou julgar isso aqui com base na lei. Nossa, né? Então, esse é o segundo ponto que eu queria tratar aqui dessa questão da condenação do Daniel Silveira, da questão da suspeição dos ministros. Tá? Isso por si só, para mim, já é um ataque à democracia, como o pessoal gosta de falar. Agora, a terceira é a dosimetria da pena. Olha, o crime de homicídio simples, a pena mínima é de 6 anos, de 6 a 20 anos. O homicídio qualificado é de 12 a 30. Se não mudou. Quando eu advogava, era, pelo menos. Talvez tenha mudado, acho que não. Talvez o Luiz Camargo Júnior, que entrou agora, pode me esclarecer. Mudou ou não mudou?
Qual foi o crime do Daniel Silveira para ser condenado a 8 anos a cumprir o regime inicialmente fechado? É um absurdo. Se você pensar que o crime de homicídio simples, a pena mínima é 6. Certo? Então, não é uma atitude que se espera de uma Suprema Corte do país. Uma decisão baseada absolutamente na emoção. E se existe uma parte racional na dosimetria dessa pena, é a que eu vou dizer para vocês agora. É a seguinte, ó, o que aconteceu com o Daniel Silveira, a dosimetria da pena dele, é uma mensagem para outros deputados que sonhem em ameaçar o STF. A ameaça do Daniel Silveira é uma ameaça pobre intelectualmente, percebe? Mas ela pode acontecer de ser uma coisa mais fundamentada, uma coisa mais sofisticada, né? De algum político que tenha cérebro, que não é o caso do Daniel Silveira, né? Mas de um político mais articulado, que consiga, né, por exemplo, articular uma CPI da Lava Toga. Coisa que a gente precisa dizer aqui, coisa da CPI da Lava Toga, que foi muito fortemente encabeçada pelos senadores do Muda Brasil, né? E ela pelo falecido Major Olímpio, e que foi enterrada pelo filho senador do como é que é o nome dele? O Flávio Bolsonaro. Né? Vocês devem lembrar dessa treta que ele ligou para senadores, xingou os caras e foi enterrada a Lava Toga. Né? Então, isso foi uma mensagem. O que aconteceu com o Daniel Silveira foi uma mensagem para os outros políticos. Olha o que a gente pode fazer com vocês. Não mexam com a gente. Deixem a gente aqui, os intocáveis. O Dias Toffoli, o amigo do meu pai, censurou a revista Cruzoé quando eles iam botar essa notícia na capa. Lembram disso? Acabaram voltando atrás porque toda a imprensa brasileira se reuniu. Né? Foi muita pressão e os caras disseram, esse tiro vai sair pela culatra, a coisa vai fervilhar, mas deixa publicarem e depois o pessoal esquece. E esqueceram mesmo. Não, foi o que aconteceu, esqueceram mesmo. Né? E o que está acontecendo com o Daniel Silveira é isso. Mas o Daniel Silveira, como não tem cérebro, falou, vamos dar porrada e tal. Não é assim, né, cara? Agora pensar assim, vamos abrir uma CPI, vamos investigar como é que o Gilmar Mendes está recebendo dinheiro de empresa pública para fazer os congressos dele. Pô, o ministro tem uma universidade, recebe dinheiro da empresa tal e a empresa tal. Pô, qual é os processos que a empresa tal tem no STF? Vamos investigar isso. Pô, aí a empresa tal deu quantos milhões? Pô, e daí o que aconteceu com esse processo? A gente precisa dessas respostas. Mas quem é o político que vai ter, depois de ver um colega desmiolado, sem cérebro, brutamonte, pegar 8 anos de cadeia? Nenhum. É claramente uma mensagem intimidatória aos outros políticos, para que eles permaneçam intocáveis. Né? Lembra do escândalo de corrupção, do escândalo que surgiu de que a esposa do Dias Toffoli daria para ele uma mesada de R$100 mil por mês? Está aí nos jornais, é só digitar. Né? Mesada do Dias Toffoli. E por que não se investiga isso? A troco do que ele vai receber 100 mil? 100 mil por mês da esposa advogada, da onde que vem esse dinheiro? Como é que não consegue se acessar todas essas coisas? Então essa era o terceiro item que eu queria mencionar aqui da condenação do Daniel Silveira. Agora eu quero falar um pouco do indulto do presidente Jair Bolsonaro. O indulto tem 2 aspectos, tá? Um é jurídico, tem que caber. E cabia. Então o Bolsonaro fez certo do aspecto jurídico. Não tem o que questionar. O máximo que pode ser questionado ali é a questão temporal, se precisava esperar o trânsito em julgado ou não. Né? Eu entendo que não precisa. Não precisa. Tá? Bom, o segundo aspecto é o político. Bom, isso cabe ao presidente. Uma coisa é você absolver um aliado político, um sujeito que cometeu um delito menor, né?
pelo indulto ter essa característica política, quem vai responder por isso politicamente é o presidente. Porque se o povo... Uma coisa é assim, ele salvou o Daniel Silveira da cadeia, certo? Como é que o povo vai entender isso nas eleições? Né? Agora, ele podia ter, por exemplo, o Lula, ele podia ter feito um indulto para o José Dirceu, né? Mas não fez. Por quê? Como é que o povo ia entender isso? Ia perdoar? Não, o que o Lula preferiu fazer? Eu me sinto traído. Fui traído. Aí os jornalistas perguntaram assim, por quem que o senhor foi traído? Não dizia. Pô, José Dirceu foi condenado no escândalo Mensalão, era o chefe da Casa Civil. Pô, era impossível que o Mensalão tivesse acontecido sem que o presidente Lula soubesse. Mas aí o que ele fez? Sacrificou o José Dirceu e conseguiu escapar do Mensalão, foi ser pego lá o outro esquema com as empreiteiras, né? Porque o cara é isso aí, né? Então, mas ele não deu o indulto porque ele seria julgado nas urnas, né? Então ele preferiu não fazer, não. Vamos sacrificar o companheiro Dirceu e salvar o nosso. O que o Bolsonaro fez, dando o indulto, tem um aspecto jurídico. O aspecto jurídico está tudo certo. Ele pode fazer isso. É uma prerrogativa do presidente. É o artigo 84 da Constituição. Não sei, não anotei aqui. E tem um aspecto político. Ele vai ser julgado sobre isso, né? E é nesse aspecto que me chama muito a atenção. Quando os jornalistas eles colocam assim, Bolsonaro afronta o STF. Que afronta? Que afronta? O STF ele tem que se ater à Constituição, ele interpreta a Constituição. O STF não tem que ser um tribunal político, e ele tem sido, né? Quando que ele tem sido um tribunal político? Vou te dar alguns exemplos, olha aqui, ó. Bom, quem me conhece sabe que eu sou um crítico do Bolsonaro, mas quando o cara tá certo, o cara tá certo. E é simples assim, não é o fato de eu não gostar de alguém que essa pessoa tem que estar sempre errada, tá bom? Então, assim, ó, quando o Bolsonaro queria mexer na Polícia Federal, ele tinha um cara lá que ele queria nomear para um cargo, né? Aí um partido desse, Sustentabilidade, Rede ou qualquer coisa dessas, entrou com ação, uma representação, e o STF disse, não pode nomear esse cara. Por quê? Porque esse cara é amigo da família. Mas, porra! Cara, se eu me elejo presidente, se eu me elejo governador, prefeito, eu vou nomear quem eu conheço, quem eu confio, quem é amigo meu, quem é amigo da minha família, quem é amigo de amigo meu, quem é que eu posso confiar para esse cargo, quem é um bom engenheiro, quem é um bom policial, quem é um bom militar, quem é... É esse cara, é de confiança, não vai me dar bola nas costas, não, então eu vou botar esse cara, né? Pô, o STF fez o quê? Foi lá e disse, não, esse cara não pode porque é amigo E daí que é amigo do cara? Daí ele vai proteger a família do cara. Bom, isso é uma coisa que tem que ser analisada a posteriori. Depois, se ele fizer alguma coisa ilegal para proteger algum filho do presidente, ou o presidente, ou o Queiroz, mas não, o que os caras fizeram? Os caras julgaram o sujeito a priori. Não, ele não pode entrar nesse cargo porque ele vai fazer tal coisa. Nossa! Sabe? É um completo absurdo isso. Certo? Então, o STF ele tomou uma decisão política ao proibir o presidente Jair Bolsonaro de nomear alguém que ele queria sendo prerrogativa dele. Quer ver uma outra decisão política que não tem a ver com o presidente Bolsonaro? Quando o STF ele equiparou a homofobia ao crime de racismo. Olha, eu quero dizer o seguinte, ó, eu acho que o cara que é homofóbico tem que se ferrar mesmo. Eu acho que homofobia é uma coisa ultrapassada, não concordo. Conheço várias pessoas gays que são muito melhores do que várias pessoas héteras que eu conheço, né? Mas a questão de dizer se é crime ou se não é crime não é competência do STF, é competência do Poder Legislativo. Nós votamos em legisladores para que legisladores façam as leis. É por isso que nós votamos nele. Não é por o STF vir e fazer as leis que não existem. Se não existe a lei, é porque talvez os legisladores que estão lá não estejam interessados em legislar sobre aquela matéria. Talvez não seja a matéria que seja de interesse da nação. Então o STF não tem que vir e dizer é assim ou é assado. Agora, é crime ou não é crime? Então, isso é uma intromissão do Poder Judiciário no Poder Legislativo.
Isso é uma afronta à democracia, certo? O pessoal gosta tanto de falar de afronta à democracia, mas quando o STF ele usurpa poderes de outros poderes, é sim um ataque à democracia. E o que o presidente Bolsonaro fez não foi um ataque à democracia, está previsto na Constituição. É uma prerrogativa do presidente conceder indulto individual, no caso, né? Que atinge só uma pessoa. E foi o que ele fez. Então, se alguém interpreta isso como afronta ao STF, só pode fazer isso analisando sob o ponto de vista político. Se nós considerarmos que o STF se sentiu ofendido sob o ponto de vista político, nós temos um grande problema na nação, porque o STF não deve ser um tribunal político, tá? Ora entende que a prisão em segunda instância é ok, e aí quando um presidente que nomeou muitos dos ministros está na cadeia, vamos rever essa questão da prisão de segunda instância. Por quê? O que aconteceu de novo? Difícil de explicar, né? Questão de poucos anos. Não, prisão em segunda instância não é mais ok. Agora não é mais ok. Percebe? Então, o STF só pode se sentir afrontado se ele se enxerga como um tribunal político. E é assim que o nosso STF se enxerga. E é assim que eles agem, e eles sabem que agem assim. Quer uma prova disso? Quando o ministro Luiz Fux, como presidente do tribunal, ele disse o seguinte: olha, existem questões que o STF precisa resolver e que nós não podemos nos ater nos pormenores da Constituição, nas filigramas da Constituição. Cara, no dia seguinte que o ministro Luiz Fux disse isso, os senadores eram para ter vergonha na cara e abrir um pedido de cassação do cara, né? Cassar o mandato desse ministro. Né? Porque se o STF não vai se ater à Constituição, nós não podemos nos apegar a esses pormenores da Constituição. Quem é que vai? Os guardiães da Constituição, isso não importa muito. Existem questões que nós precisamos resolver de um jeito ou de outro, e esse jeito de outro é do nosso jeito. Isso não pode. Né? Então, com isso eu quero dizer o seguinte, ó, eu acho que a condenação do Daniel Silveira foi um absurdo. Não quero dizer, com isso eu não estou dizendo que o que ele fez foi correto, foi errado, não condiz com a postura de um deputado, mas o STF fez um erro ainda maior, né? E eu acho que o Bolsonaro acertou do ponto de vista jurídico e do ponto de vista político, concedendo o indulto individual ao Daniel Silveira. O resultado final que o STF conseguiu, na minha opinião, foi o seguinte: ó, Bolsonaro saiu fortalecido, tá? Politicamente dessa questão, dessa história. O Daniel Silveira se tornou um herói para a direita brasileira. Tá? O Lula não vai ter espaço nessa discussão, vai ficar monopolizado o debate entre STF e Bolsonaro, e o Lula não vai ter como entrar no meio disso, porque se entrar ele vai ter que entrar defendendo o STF, e aí defender o STF é defender o lado antipopular, porque ninguém gosta do STF. Isso me faz lembrar aquela entrevista do Neumann, né, de que o Marco Aurélio perguntou para o Neumann: você não acredita na sua Suprema Corte? O José Neumann: não acredito. Essa é a opinião do povo brasileiro. Ninguém acredita na Suprema Corte brasileira. Então, se o Lula for entrar nessa batalha, ele vai ter que entrar na batalha defendendo o STF. Vai ter que defender o lado antipopular. Né? Então ele só tem a perder. O melhor que ele tem que fazer é ficar quieto. Porque se ele falar do STF, cara, tu tens que defender o STF agora. É graças aos caras que tu tá solto agora, que senão tu continuaria lá na cadeia. Né? Então, o STF foi uma cagada brutal, né? Para resumir a história. Né? E agora o senador Ranolfo entrou com um pedido alegando a ilegalidade do indulto. Então agora o STF vai ter que analisar se o indulto que o presidente concedeu para um condenado do STF é válido ou não.
olha, o Brasil não é para amadores. Estou aguardando ansioso pelos próximos capítulos aqui. Né? Um abraço, pessoal, aqui direto da França agora. Tchau.